Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil, episódio especial com transmissão por imagens para falar sobre algo que eu não gostaria de falar. Vocês sabiam que a Alemanha pode estar se preparando para uma guerra com a Rússia? Isso aí, e não sou eu que estou falando não, é um veículo sério de informações, então você vai saber tudo nesse episódio, só que antes de continuar, eu te peço duas coisas: que se inscreva aqui na plataforma que você está assistindo esse episódio e me diga nos comentários, você acha que a coisa está meio estranha, que o mundo está caminhando para uma terceira guerra mundial? Me diga aí nos comentários. Então tudo está acontecendo, pessoal, por causa desse senhor que está na tela aí, Vladimir Putin. É isso aí. Segundo o New York Post, a Alemanha está se preparando para a Rússia. Estamos falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, isso segundo planos vazados. Mas não estaria saindo na mídia essa história toda se não tivesse um fundo de verdade ou de possibilidade. A gente já está vendo isso no mundo. Segundo esse relatório vazado, a Europa está se preparando para que o presidente russo, Vladimir Putin, expanda a guerra. Além da Ucrânia, ele pode e deve atacar e invadir outros países. O Ministério da Defesa da Alemanha está se preparando, e eu vou mostrar para vocês no final desse episódio que não é só a Alemanha que está se preparando. Em um desses cenários vazados, apelidado de Aliança de Defesa 2025, em fevereiro, a Rússia mobilizaria 200 mil soldados, encorajada pelo esgotamento do apoio mundial à Ucrânia. Então a Rússia já percebeu aqui o seguinte: o mundo está cansado de dar armamento, dinheiro, tudo para a Ucrânia. E eu não estou defendendo se eu sou contra ou a favor. Eu estou explicando para vocês. O mundo está cansado, o Putin está lá comprando armamentos agora da Coreia do Norte e deve começar a mobilizar mais homens, segundo esses documentos vazados. O cenário potencial descreve como a Rússia poderia começar a travar uma guerra no Báltico até julho, recorrendo a graves ataques cibernéticos, provocando os cidadãos russos na Estônia, Letônia e Lituânia. E para quem não tem a menor ideia de onde fica tudo isso, eu coloquei na imagem aí um mapa destacando cada país. Em setembro, esses confrontos poderão ser usados pela Rússia como um ímpeto para criar uma nova operação, um exercício militar em grande escala, reunindo 50 mil soldados russos no oeste do país, e na Bielorrússia a coisa começaria a se expandir. Depois a Rússia levaria essa confusão para a Lituânia e para a Polônia, que são membros da OTAN. Então, aos poucos, ao longo dos próximos meses, a Rússia estaria expandindo toda essa confusão para diversos países da região, chegando muito próximo da Alemanha. Então, está todo mundo na Europa preocupado. Na sequência disso tudo, a Rússia poderia falsamente acusar os aliados ocidentais como uma certa conspiração contra o Putin e aí mobilizar mais soldados e atacar mais regiões. Obviamente, a Suécia está preocupada, a Alemanha está preocupada, porque um documento desses, no momento que a gente está vivendo, sempre tem que ser levado a sério. A situação que aconteceu em Israel, atacada pelo Hamas, hoje já se sabe que o que o Hamas fez? Ele ficou fingindo que não queria mais uma guerra. Não, estamos de boa aqui, agora a gente quer virar um partido político. E muita gente avisou Israel: ó, cuidado, esses caras não querem virar partido político, eles estão enganando vocês. Não estão enganando não. Então, em 2024, depois de tudo que a gente já viu no mundo, qualquer aviso
de que a Rússia está pensando em invadir alguém precisa ser considerado. E muita gente não sabe que a Alemanha é uma potência industrial, mas não é uma potência bélica, não é uma potência militar, porque a Alemanha não investiu no pós-guerra em armas. Nem poderia, só que isso está mudando. Vento de mudança. A Alemanha leva a sério os planos para tornar as forças armadas aptas para a guerra. Então a Alemanha já divulgou que está investindo no seu poderio militar. Quando a gente olha as 10 potências militares, a Alemanha não está lá, sendo uma potência industrial. Já em relação a investimentos, de 2021 para cá, a gente começou a ver um crescimento. Estados Unidos, obviamente, domina com mais de 800 bilhões de dólares. Depois você tem a China, Índia, Reino Unido, Rússia, que é quem está causando toda essa história, França e a Alemanha. Então a Alemanha já está investindo em armamento com medo de toda essa história. E conforme eu disse no início do episódio, não é só a Alemanha que está preocupada. Saiu na Gazeta do Povo, agora em janeiro de 2024, porque o Japão quer se tornar o terceiro país que mais investe em defesa do planeta. A Alemanha está investindo em armamento. Japão investindo em defesa. Alguma coisa está acontecendo. Esses caras ganhariam muito mais dinheiro investindo em tecnologia que não fosse militar. Quando eu olho para o cenário mundial e para o Putin, eu vejo ele querendo voltar ao tempo da antiga União Soviética, que detinha todo o domínio da região, com uma grande ditadura em cima desses países, como a Ucrânia, Estônia, Lituânia. Só que eles se libertaram. Agora o Putin, na minha opinião, quer retomar esses territórios. Imagina, seria o grande Putin. Para piorar tudo, e aí sim eu quero vender susto, a gente ainda tem a situação de Taiwan, que a China quer retomar Taiwan. Então, meu amigo, se eu fosse o Xi Jinping na China, obviamente eu estaria de olho em Taiwan, porque o mundo está todo tumultuado. Estados Unidos mobilizando tropa e dinheiro para a Ucrânia, para o Oriente Médio, Mar Vermelho confusão, Iêmen, Irã. A China vai olhar para um lado, para o outro. Ué, não tem ninguém aqui. É a chance de eu invadir Taiwan antes que o mundo entre num novo momento de calma. Aí a China não vai invadir Taiwan. Então o que nós temos de concreto aqui é um vazamento de planos da Rússia, Alemanha preocupada, Japão preocupado, Taiwan preocupado e eleições nos Estados Unidos. 2024 promete. Esse episódio deu para mostrar um pouquinho do que a gente pode esperar. E antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no local que você está vendo esse episódio e me diga nos comentários. Você acha que a gente deve ficar preocupado com uma terceira guerra? Ou o mundo está normal, nada vai acontecer? Me diga aí nos comentários. É isso, te vejo no próximo episódio.